De volta com as Sabatinas Guará. Hoje nós damos continuidade às sabatinas com os candidatos ao Senado. Hoje recebemos Saulo Arcângeli, que é candidato ao Senado pelo PSTU. Saulo, eu não fiquei satisfeito com aquela pergunta de como organizar os trabalhadores para que os conselhos funcionem, uma vez que lá dentro do PSTU, ou do PSOL, ou do PT, 20 e tantas correntes ficam se batendo, se matando, um querendo se juntar com Sarney, outro querendo se juntar com Flávio Dino, como já aconteceu. Aí Lula vem e diz que é para ficar com Sarney e vai para o PMDB. E como que a gente vai organizar o trabalhador? Que trabalhador é esse que vai garantir o desenvolvimento de um país do tamanho do Brasil? É o trabalhador que está embaixo, que está sentindo na pele. Mas ele tem preparo técnico para isso? Tem preparo, porque os trabalhadores, a comunidade sabe qual é o seu problema. Ela sabe porque não tem um asfalto, porque não tem aquele posto de saúde. Mas por que eles votam sempre nos mesmos candidatos? Não, mas aí a gente sabe que eles a eleição... elegem, vocês estavam falando do Bolsonaro, tu já citaste o Lobão aqui, que já estão no sétimo mandato. O Lobão é para botar o filho, é tudo filho. Então, eles continuam votando nos mesmos caras, e são os trabalhadores que elegem esses mesmos caras. Qual é o problema? E o trabalhador lá da ponta, complementando a pergunta do Geraldo, lá da ponta do interior do curral eleitoral, vende o voto por R$100. Mas porque é um sistema perverso, é um sistema que está ligado a isso, né? Você depende daquela emenda parlamentar, você depende daquela condição, principalmente no estado de pobreza. Então, se os trabalhadores definem o orçamento do Estado, eles não vão estar, inclusive, eles vão estar... Mas você acha que o trabalhador sabe definir? Sabe, com certeza que sabe. Ele que vive, não são os governantes que vão... Tu já viu os governantes ir lá no Socorrão, ser atendido e ver a situação na mamaca? Né? Vai para uma escola pública que tu não tem nem um giz, tu vai lá em Caxias, num calor como a gente foi agora, de 40 graus, não tem um ar-condicionado, não tem nada. Ele sabe qual é a situação, o professor sabe qual é o seu problema, o estudante sabe o seu problema, os pais dos alunos, é só eles que vão resolver. Por isso que a gente diz, essa eleição não resolve o problema das pessoas. Então eles, a comunidade sabe, o pai e a mãe sabem qual é o problema do filho, né? Por que ele não tem alimentação na escola? Todos sabem. Por exemplo, o sindicato de saúde sabe que tem 10 mil trabalhadores que estão com 4 meses sem salário, né? Então eles sabem, não é os empresários que sabem, não são esses governantes que tiram cada vez mais a esperança do nosso povo. Mas porque esse modelo é o modelo, por isso que a gente tem que mudar. Né? Por isso que a gente coloca que a gente tem que governar com os conselhos populares. Não? Com certeza. São os trabalhadores. E por que eles Mas não é via eleição. Por isso que eu estou dizendo. Tu acha que qual é a via? A organização. Como? A organização dos trabalhadores. Por isso que a gente define os conselhos populares. Como que organiza? Via conselhos populares. Certo? Onde os trabalhadores vão discutir o orçamento da saúde, o orçamento da educação, não o orçamento consultivo, mas inclusive o orçamento deliberativo. Se organizando nesses conselhos? Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa tarefa de organização da classe. E essa rebelião, Saulo? É diferente de organização. O PSTU está pregando uma rebelião. É uma porque as pessoas para se organizarem precisam também sair dessas amarras. Eles têm que se rebelar contra esse estado de coisa que está aí, né? A pobreza extrema, a falta de educação, a falta de saúde, né? A falta de saneamento. Então eles precisam realmente, por isso que a gente faz um chamado, né? Porque a situação vai ficar cada vez mais difícil, né? Vai ficar cada vez mais difícil com essas reformas que estão colocadas e com o que poderá vir pela frente, né? Nós vivemos um caos social enorme, o aumento do desemprego, a gente vê a informalidade. Tu deve ter um amigo ou uma amiga que hoje estão na informalidade, que às vezes pegam o carro, vão para o Uber, pegam o carro, vão fazer alimento, vão para a praia, vão vender, porque não tem, né? E o estado do Maranhão é um dos piores, e as pessoas já desistiram de trabalho. Por exemplo, tu vai no campo do Maranhão, 1 hectare de soja, quantos empregam? Nenhum. E para a agricultura familiar. Tá longe, entendeu? De 1 hectare. E aí você tira, né, a população, vem aqui você teve uma mudança desde a lei de terra de Sarney, né, em 69, quando ele entregou as terras aí para vários empresários, vários latifundiários aí da região sul. Você já teve uma mudança e várias pessoas foram expulsas. E agora com o agronegócio, com o Mato Piba. O Mato Piba, né, foi inclusive
um projeto do governo anterior, da Dilma, através da Cátia Abreu, que agora é vice do Ciro, né? Colocou um projeto que transformar, por exemplo, o estado do Maranhão, 70% da área agricultável para soja, pô. Como é que vai produzir? Tu vai na região do Baixo Parnaíba, não tem mais o piqui, não tem mais o buriti, não tem mais produção, não tem mais babaçu, né? Você teve governos que passaram, inclusive governos que diziam de defender os trabalhadores, você não tinha titulação de terra quilombola, e você tem mais de 600 terras quilombolas no estado do Maranhão. E por que o MST defende o PT com unhas e dentes? O MST é uma discussão, principalmente a direção do MST. Né? O Lula teve uma oportunidade de, quando se elegeu, fazer uma reforma. Por isso que a gente defende uma revolução agrária no Brasil e no Maranhão, porque senão a gente não vai resolver o problema da fome. Né? E você se tu for passar no estado do Maranhão, por exemplo, Parnarama e outros estados, tu passa quase 40 minutos de carro, é só eucalipto, né? Que tira inclusive a água, tira toda a produção. Então a gente não vai ter condições, então as pessoas precisam, né, se rebelar contra toda essa situação, e por isso que a gente chama a necessidade de uma rebelião e de uma revolução socialista, não só no Maranhão, no Brasil e no mundo, para mudar toda essa questão, tudo que está acontecendo, todo esse ataque, porque o sistema capitalista é cada vez mais perverso. Aonde que começa essa rebelião? Onde é que começa a se construir essa rebelião? Os que estão sentindo a situação cada vez mais... Sim, mas como organizar, como chegar neles, como fazer com que essa consciência individual essa é a nossa tarefa. Coletiva? Essa é a nossa tarefa. Tanto nas eleições, como antes das eleições, como depois das eleições, essa é a tarefa do PSTU. Você acha, candidato, se vocês tivessem o tanto de dinheiro que o MDB recebeu, que foi quem mais recebeu aqui, e o mesmo tempo de televisão, vocês teriam chance de eleger algum candidato? Não, mas a gente não está muito preocupado com essa questão, né? Inclusive a gente não defende, não defende o fundo partidário. De dinheiro. Não, porque por isso que eu estou dizendo, nas eleições isso não vai resolver, porque as eleições são feitas para aqueles poderosos, os que são os ricos do país, continuarem, né, dominando. Às vezes elege um ou dois, mas isso não resolve, né? Por isso que a gente diz, não confie no processo eleitoral. Você era do PSOL, né, um tempo atrás, né, se notabilizou também no PSOL. O PSOL, né, deu uma modernizada, vamos assim dizer, e cresceu. Tem representante no Congresso, conseguiu, quase ganha uma eleição no Rio. Como é que você enxerga esse processo? O que te distanciou do PSOL e qual a sua visão do PSOL hoje dentro desse movimento de esquerda para mudar a classe trabalhadora? O que distanciou foi o programa, né? O PT nasceu com um programa socialista, né? E foi mudando com o tempo. A partir de 89, o Lula não se elegeu, e você, a partir da era do PT, né? E você teve uma mudança, né? Inclusive tirou a palavra socialismo, e você passa a ter uma conciliação com a burguesia. Você tem que se juntar com a burguesia, né? E deu no que deu, né? Conciliou tanto com a burguesia que a burguesia resolveu uma hora trocar. Casa Grande. Tirar, né? De tanto conciliar, né? E eu que vivencio aquele Congresso Nacional, né? E com quem que a gente negociava? Era o PMDB, não era com o PT, era com o Jucá, né? Que era desde Fernando Henrique, que era líder do governo, com Rosiana, às vezes, que já foi líder do Lula no Senado. Era com o PMDB que a gente negociava. Uma hora eles iam ver, principalmente aproveitaram, depois de 2014, o processo que aconteceu com a Dilma, baixa popularidade, e ali eles viram, ó, o momento, a Dilma não vai ter condição de atacar mais, né? E aí vamos botar um governo aí autêntico, né? O PMDB sangue. Puro sangue, que sempre governou, né? O vampirão chegou para atacar. Conseguiu passar a reforma trabalhista, ainda não conseguiu passar a reforma da Previdência, porque nós nos organizamos. Né? O seu sindicato é muito organizado e muito poderoso. Nós nos organizamos, porque por isso que eu digo, se os trabalhadores, né, que geram a riqueza começarem a compreender que eles são a maioria e que essa minoria que suga, que tira o sangue dos trabalhadores, né, precisam ser realmente combatida, essa é uma nossa tarefa. Nós fazemos bastante isso, avançando no movimento sindical, avançando no movimento popular, mas temos que também avançar, né, no campo, temos avançado também. Essa é a nossa tarefa. Não é uma tarefa fácil, né, mas nós acreditamos nisso. São vários sindicatos, professores, rodoviários, enfim, uma série de sindicatos aí, de profissionais que
digamos, em tese, na hora do pega para capar, vota nos mesmos de sempre, como o senhor já citou o nome de alguns aqui. Isso não é uma decepção muito grande para vocês, não? Não, isso é uma decepção. A gente faz parte também da nossa luta algumas decepções. Mas por que eles fazem greve, eles reivindicam, tem aumento, quase que todo ano tem greve de rodoviários, de professores, entre outros. Pois é, bancários, muito, né? Mas não generaliza, a gente tem também... Mas na hora do voto, vocês não conseguem... Por isso que eu digo, as eleições é um processo de distorção, então não tem nada de democrático, você distorce tem o voto útil, tem tudo, tem aquelas pessoas que aparecem, vai no interior, quem sabe que eu tô... O sindicato sempre tem êxito nas negociações de classe lá para os funcionários públicos federais, sempre nem são tanto, muito, mas nós tivemos reformas da Previdência, mas combatemos e conseguimos vários avanços. Exato, com a organização. Com a organização. Mas aí nos momentos populares já... Mas essa é a nossa tarefa, nós temos que organizar. Aí já entra o seu trabalho dentro do PSTU, né? E não dentro do sindicato. Mas também das centrais sindicais, por exemplo, eu sou dirigente nacional de uma central sindical, estou licenciado. A nossa central avançou, por exemplo, você tem 9 centrais sindicais, a nossa ela pega os trabalhadores formais, o movimento popular, né? Pega também o combate às opressões, né? O machismo. Essas centrais também geraram muito direitista, como Paulinho da Força, Vicentinho, todos estão trabalhando contra o trabalhador. Por exemplo, na reforma trabalhista, nós tivemos uma greve de 28 de abril que quase acaba com a reforma trabalhista. Foi a maior greve da história do país. Qual? A de 28 de abril. Né? Você paralisou aí mais de 40 milhões de trabalhadores. Isso assustou, inclusive, o Congresso Nacional. Porque a gente tinha perspectiva de fazer uma segunda greve mais ampliada. Por que não teve? Aí teve uma traição, porque o próprio movimento sindical tem, infelizmente, como Paulinho, como outros, né? Infelizmente é isso. Por quê? Porque o Temer prometeu a volta do imposto sindical. Né? E aí, muitas das centrais sindicais, para continuar com o imposto sindical, que a gente é contrário, que os trabalhadores se têm que definir a sua organização, né? Fizeram um acordo com o Temer e furaram a segunda greve e ele aprovou a reforma trabalhista e não mandou emenda para voltar ao imposto sindical. Né? Tem as traições, mas a nossa tarefa é continuar, né, fazendo o processo de luta para evitar que passe a reforma da Previdência, que a ideia Candidato, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós temos 1 minuto e meio para finalizar o programa. Se você quiser continuar esse assunto, fique à vontade, mas em 1 minuto e meio... A palavra é sua. O tempo é bastante curto, eu queria colocar... Mas é o maior tempo que o PSTU tem em toda a... Mas para de falar, que senão eu vou demorar. Vai lá. Você tá certo. Então, nós temos aí nossas candidaturas, né? A companheira Vera, candidata à presidência da República, o Hertz, que é maranhense, candidato a vice, uma candidatura nordestina, negra, operária, que demonstra a maioria da população como vive, inclusive lutando, né, contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia. Nós temos aqui no estado do Maranhão o camarada Ramon Zapata, candidato ao governo do estado, junto com a Nicinha Duran, inclusive está aqui presente. Né? E nós temos um conjunto de candidatos aí a deputado federal e estadual para a gente colocar a necessidade durante as eleições de fazer o enfrentamento, de fazer a rebelião contra todo esse estado de coisa aí que não deu nem para a gente falar a metade, né? A gente tem toda a crítica ao Senado Federal, mas colocando o nosso nome, né, para fazer o enfrentamento a toda essa situação que está aí. E votar no 16 é fundamental para organizar os trabalhadores, organizar as trabalhadoras e mostrar que os trabalhadores que geram a riqueza, que são a maioria, têm condições de derrubar os de cima e sair dessa situação cada vez mais difícil que vive a nossa classe. Muito bem. Em nome da TV Guará e da Rádio Universidade FM, eu agradeço a presença do candidato Saulo Arcangeli, assim como dos outros camaradas do partido que estão presentes, e agradeço principalmente a vocês que colaboram, que nos dizem que o caminho que a gente trilha é o caminho do povo, da democracia e da justiça. Amanhã estaremos de volta com o candidato do PDT, o Everton Rocha. Boa noite a todos.